Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, dando continuidade ao assunto de análises combinatórias. Agora, uma definição. É o caso dos chamados anagramas. Vamos para a definição de anagramas. Os anagramas são alterações da sequência das letras de uma palavra. Na matemática, por meio da permutação, é possível descobrir quantas combinações uma palavra pode ter. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Eu escolhi aqui duas palavras, pai e Ana, duas palavras muito simples que têm apenas três letras, e nós iremos ver de quantas maneiras diferentes eu posso escrever a palavra pai. Então, pai eu posso escrever como sendo o próprio pai. Eu posso manter o P no início e trocar apenas o I pelo A, é uma outra forma de escrever pai. Agora eu vou colocar o A no início da palavra, vai ficar A-I-P, como também A, P e o I. E agora eu vou levar o I para o início da palavra, I, A e P, I, P e A. Eu acredito que não há mais nenhuma possibilidade de escrever pai. Quando nós contamos, nós verificamos que a quantidade de formas de escrever pai diferentes são 6. Professor, e se fosse uma palavra maior? Aí vem a definição de anagrama. Nós podemos fazer já que é uma permutação das letras, pais tem 3 letras, permutação de 3, 6 elementos. Bem simples. Nós contamos quantas letras tem a palavra e aí nós fazemos a permutação das letras. O caso de Ana, também 3 letras. Vamos ver de quantas maneiras diferentes eu posso escrever Ana. Com A no início, Ana. Com A no início, 2A e N. Com N no início, não tem mais nenhuma possibilidade de escrever Ana. O total aqui deu 3. Professor, qual é a diferença? Já que nós temos 3 letras em pai e 3 letras em Ana. Se nós verificarmos, a composição de Ana traz uma repetição de letras. Então, quando você tem essa repetição, mesmo se o A trocar de lugar com o outro, não vai alterar, vai continuar sendo a mesma formação, a mesma palavra. Então, para diferenciar um do outro, para calcular o número de anagramas de Ana, nós fazemos o fatorial de 3, que é o número de palavras, de letras da palavra, e dividimos pela quantidade de repetições. Como o A repete 2 vezes, fatorial de 2. O fatorial de 3 é 6, o fatorial de 2 é 2, dividindo dá 3. Então, essa é a diferença quando você tem que calcular os anagramas de palavras sem repetições de letras e com repetições de letras. Vamos resolver agora um exercício? Questão envolvendo anagramas. Eu quis trazer aqui o mapa de Pernambuco, porque esse humilde professor do canal Calcula Aí, ele é proveniente de Recife. Estou falando de Recife, para todos aqueles que estão acompanhando, e é uma forma de homenagear o local de onde eu resido, que é uma terra que eu amo muito. Então, nós estamos aqui com uma questão que pergunta quantos anagramas possui a palavra Recife, Recife, a capital de Pernambuco, só que tem as condições. Primeiro, começando com R, depois começando com consoante e depois iniciando e terminando com a letra E. Pois bem, nós vimos anteriormente que quando nós vamos calcular o número de anagramas de uma palavra como Recife, por exemplo, nós iríamos contar quantas letras tem, que são 6, e iríamos dividir pela quantidade de repetições. Como o E repete 2 vezes, daria isso, fatorial de 6 dividido pelo fatorial de 2. Mas a questão ela traz aqui algumas condições. Primeiro ele quer saber assim, começando com R. Então eu iria manter o R no início fixo e as outras 5 letras trocando de lugar entre elas. Lembrando que entre as 5 letras nós temos aqui 2 Es.
Isso vai fazer diferença? Sim. Porque o R está fixo, ele não vai entrar na permutação, mas as outras 5 letras irão trocar de lugar entre elas e há uma repetição da letra E. Então, como é que iríamos fazer? São 5 elementos permutando e 2 repetindo. O fatorial de 5, nós sabemos que é 120, multiplicando 5, 4, 3, 2 e 1. O fatorial de 2 é o próprio 2, e 120 dividido por 2 dá 60. Então, o número de palavras que eu posso escrever usando as letras de Recife começando com R, o R fixo, e as outras letras trocando de lugar, são 60. Vamos para o segundo caso. O segundo caso agora ele pede começando com consoante. Então, se ele diz que é começando com consoante, vamos fazer primeiro assim. Com R no início e as outras 5 letras, com C no início e as outras 5 letras, e com F, que também é consoante no início, e as outras 5 letras. Lembrando que essas 5 letras estão inclusos os 2 Es que estão repetindo. Ora, se nós já resolvemos o primeiro caso, e o primeiro caso era R no início e as outras letras trocando de lugar e o resultado deu 60, obviamente, se ao invés de R eu trocar pelo C, também vai dar o mesmo resultado, 60. E se eu trocar o R aqui pelo F, também o resultado vai dar 60. Nós teremos os 2 Es repetindo, então a fórmula vai ser a mesma. O que nós vamos fazer agora é apenas somar os 3 resultados, que dá um total de 180. O último caso agora, ele traz a mesma palavra Recife, só que ele quer que Recife ele termine e comece com a letra E, ou seja, nós teremos um E no início da palavra, 4 letras no meio e um outro E no final da palavra. Mesmo se esses Es trocarem de lugar, não vai alterar em nada, então vamos manter E e as outras 4 letras trocando de lugar entre elas. Então, o que nós teremos aqui é um caso de uma permutação de 4 elementos, onde nenhum repete, porque tirando os 2 Es, nenhuma das outras letras repete. Então, aqui nós teremos um fatorial de 4, que é igual a 24. Então, com isso, nós concluímos aqui o conceito, né, de anagramas. E, mais uma vez, aí eu peço a você que se inscreva no canal, deixe aí o seu like, compartilhe este vídeo, divulgue, convide seus amigos para participar do nosso canal Calcula Aí. Até a próxima!